Então, pessoal, nesse vídeo a gente vai desenhar o Phineas e Ferb. Então a gente vai começar aqui desenhando duas circunferências para medir a proporção. Eu sempre gosto de começar com as duas circunferências. E é claro, a gente vai começar aqui desenhando a figura geométrica de um triângulo, já que o desenho da cabeça de um dos nossos personagens é totalmente triangular. Depois, embaixo desse triângulo, a gente vai desenhar a espécie de um trapézio para fazer o corpo do personagem e dois arcos para fazer o esboço aí do desenho dos braços desse nosso primeiro personagem. Agora, o segundo personagem, a gente vai desenhar aí uma elipse aí bastante comprida, né? Para desenhar a cabeça aí em forma retangular. Para fazer o corpo, a gente vai desenhar aí um retângulo, né, na vertical, e vai desenhar aí um livro. Então a gente faz a espécie de desenho de um V com linhas poligonais e desenha aqui o esboço do livro, já que esse nosso segundo personagem está segurando um livro. Agora, para fazer a cabeça, né, a cabeça dele é bastante específica, né, bem retangular. A gente vai fazer a espécie aí de um trapézio, né, utilizando linhas poligonais retas, e a gente vai fazer aí o desenho do nariz, já que esse segundo personagem ele está de perfil. E agora, nesse primeiro personagem, partindo aí do triângulo, a gente vai desenhar a boca através de um arco e vai pegar e vai começar a moldar a cabeça desse nosso primeiro personagem. Reparem que eu não tiro muito, né, a linha do triângulo, né, porque a cabeça dele já é triangular mesmo. Então, para fazer os olhos, eu desenho duas elipses, duas ovais, né, e faço aqui a pupila aí dos olhos para dar mais expressividade ao nosso personagem. Para fazer o cabelo, a gente traça alguns arcos, né, na ponta de um desses triângulos que representa a cabeça do nosso personagem. E agora, aquele bonequinho de palito que eu fiz no esboço, eu vou começar a preencher. Então aqui eu desenho a blusa do nosso personagem e aquele bonequinho de palito, né, que eu tracei para saber a pose mesmo dos braços. Eu vou preenchendo aí com dois arcos para desenhar os braços. E agora eu vou começar a desenhar as mãos, né? Então eu desenho aí, como é um desenho animado, ele só tem 4 dedos, então eu desenho a pose das mãos, né? E com isso vou compondo meu esboço, né? E agora já vou colocando alguns detalhes nessa fase do esboço. Então faço o outro braço, né, e desenho mais 4 dedos na mão do outro lado, já compondo aí praticamente o desenho do esboço do nosso primeiro personagem. Depois, para desenhar a orelha, eu desenho mais uma pequena oval, uma pequena elipse, e vou partir aí para o nosso segundo personagem. Então arredondo aqui esse retângulo, né, que representa o nariz, faço duas ovais para compor os olhos, né? Desenho aí a íris, o brilho. E agora a parte da cabeça eu vou começar a desenhar o cabelo através de arcos, né? Então eu vou desenhando aí arcos pontiagudos aí em cima daquele trapézio que representa a cabeça do nosso segundo personagem, né? E vou compondo aí o desenho do nosso segundo personagem aí com esses arcos. Então agora eu vou reforçando um pouquinho mais o lápis sobre o papel, vou desenhando aí o meu esboço com lápis azul para diferenciar da arte final que eu vou fazer logo após, né, essa etapa do esboço. Então agora já vou desenhando aí a parte da cabeça, que é bastante, né, esguia, ela é bastante verticalizada, a cabeça do nosso personagem. A boca eu desenho um pequeno triângulo e agora já vou fazendo a gola da camisa aqui, né? Faço uma reta e a espécie aí de linhas poligonais para compor a gola. Desenho a gola da blusa do nosso personagem. Aqui eu faço uma pequena elipse na manga da blusa. Os braços eu faço 2 arcos, né? Ele está segurando um livro. Então eu estilizo aqui através de 3 elipses para desenhar os dedos do nosso personagem segurando esse livro. Aqui na parte de baixo eu já começo a desenhar aí o esboço do joelho. E agora eu vou colocar os detalhes aí do livro, né? Então aqui eu coloco a profundidade dos livros aqui, as folhas, e desenho a capa do livro, já colocando alguns detalhes. Então vou colocar aqui o desenho dos dentes, da língua,
vou colocar profundidade, pintando aí o interior da boca do nosso personagem, e agora as listas da blusa desse nosso personagem, através de arcos eu vou compondo aí, vou fazer 3 faixas aí da blusa do nosso personagem, mais uma faixa na parte da manga da blusa do nosso personagem, e tá pronto aí o nosso esboço que a gente desenhou aí com lápis azul, né, para diferenciar a arte final do esboço. Agora eu vou pegar um pincel, uma tinta nanquim preta, e vou começar a cobrir o meu esboço, né? Então vou utilizar aí um nanquim preto e vou começar a fazer o contorno aí dos meus personagens. Então a gente vai aí caprichando, fazendo a silhueta, né? Reforçando um pouquinho mais os pincéis, onde a gente quer que o traço saia mais um pouquinho grosso, onde a gente quer mais detalhes, que o traço saia um pouquinho mais fino, a gente pode utilizar uma caneta nanquim ou forçar menos o lápis sobre o papel. Então, terminada aí essa parte aí da arte final, né, que a gente fez com tinta nanquim, vocês podem fazer também com uma caneta hidrocor, né, com uma caneta específica, um marcador, por exemplo, né? A gente vai apagar aqui as marcas do lápis azul do esboço, e agora a gente vai começar a parte de colorir. Então eu vou pegar as cores específicas do personagem. Eu gosto sempre de começar com uma camada um pouco mais clara, forçando um pouco o lápis de cor sobre o papel e forçando um pouco mais, colocando algumas camadas sobrepostas. Então eu coloco uma segunda camada, depois eu coloco uma terceira camada, e assim sucessivamente, até que eu fique satisfeito com a tonalidade, com o tom de cor aí que eu aplico aos meus personagens. Então a gente vai colorindo aí numa direção só, mas a gente também pode cruzar, lembrando que sem tirar o lápis do papel e forçando mais o lápis de cor sobre o papel para colocar um tom um pouco mais escuro. A gente aperta mais o lápis aí sobre o papel, né, para colocar um tom um pouco mais escuro. Então olha só, eu coloco primeiro uma camada de lápis de cor, depois eu vou para a segunda camada, terceira camada, e quantas camadas forem necessárias eu vou forçando um pouquinho mais o lápis sobre o papel, até que eu fique satisfeito com o tom do lápis de cor. Então essa é a primeira cor. Eu gosto de trabalhar com cores, por exemplo, se o desenho tiver amarelo, verde e azul, então eu termino todos os azuis, né, para só depois colocar todos os verdes, para só depois colocar todos os amarelos. Então cada um tem um processo aí de criação, de como colorir. Eu sempre vou colorindo assim, dessa forma, né, cor por cor. Então já terminei aqui a minha primeira cor, agora eu vou para a segunda cor, que é o amarelo. Então vou fazendo aqui a primeira camada, a segunda camada, a terceira camada da blusa, né, do nosso segundo personagem aí, para ficar legal. Então vou apertando um pouquinho mais o lápis sobre o papel até que o tom fique desejável. Então vou colocando aqui o colorido no livro, vou utilizar aqui a espécie de um laranja um pouquinho mais voltado para o marrom, e agora um laranja um pouquinho mais escuro aqui na lombada do livro, até para diferenciar e dar um detalhe mais específico aí para o livro que ele está segurando. Agora eu vou colocar os detalhes aí da blusa do nosso personagem, as listas, né? Vou pegar um laranja médio e vou traçar aí no movimento aí de arco para compor as listas da blusa do nosso primeiro personagem, né? Então vai dar mais expressividade, dar mais vida ao nosso personagem, né, com esses detalhes aí da blusa. Agora vou começar a colorir o cabelo, já vou fazer a primeira camada de cor, né, utilizando o meu lápis de cor, a segunda e a terceira camada forçando mais o lápis sobre o papel. Então vou colocando os detalhes, forçando mais o lápis sobre o papel. Agora vou colorir o segundo personagem, o cabelo do segundo personagem, utilizando um laranja assim quase avermelhado, né, forçando um pouquinho mais o lápis sobre o papel para ficar bem legal. E tá pronto aí o nosso desenho do Phineas e Ferbs. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço do Ailton Teodoro e até a nossa próxima aula de desenho.